Seu pai comprou um micro-ondas por quase 11 milhões. Calma que eu vou explicar. Dá uma olhadinha aqui nesse vídeo. É a liquidação do MAP! É a última semana! Rádio relógio Toshiba, só 2 de 530 mil cruzeiros sem juros. System Polivox Trivox, 2 de 1 milhão e 900. TV Panasonic 14 polegadas, 2 de 7 milhões e 200. Fogão Brastemp Deville, 2 de 3 milhões e 200. Geladeira Prosdóximo, 2 de 4 milhões e 700. Forno micro-ondas Brastemp, 2 de 5 milhões e 400. Tudo em 2 vezes sem juros. É a liquidação do MAP. Não perca, é só até sábado. Então, vocês viram uma propaganda de 1992 e de fato vocês viram como o micro-ondas custava ali 10 milhões e 800 mil cruzeiros. E não tem nada a ver com o time de futebol. Isso era a moeda do Brasil antes do Plano Real, que é um plano de 1994. E é legal falar desse tema porque desde o Plano Real, de fato, a gente tem uma inflação mais controlada no Brasil, mas nem sempre foi assim. Vocês sabiam que de 1889 a 1990, a gente teve no Brasil uma inflação de mais de 6.800% em um ano? É isso mesmo, em 12 meses, algo que custava R$5, depois de um ano, estava custando mais ou menos R$346. Imagina isso, pessoal. Isso foi na época do Cruzado Novo, a moeda anterior ao Cruzeiro. E no Brasil, a gente já teve de fato várias moedas, vários cortes de zero. Outro exemplo, quando o Plano Real foi lançado, vocês conseguem imaginar qual era o salário mínimo da época? Bem, o salário mínimo em 1994 era de R$64,79. Vocês imaginam isso? O que aconteceu nesse meio tempo? Por que o salário mínimo hoje é quase R$1.500? Bem, isso acontece porque o salário mínimo, assim como tudo no nosso país, é corrigido pela nossa queridíssima inflação. A definição conceitual de inflação é o aumento generalizado dos preços. E ela pode acontecer de 3 formas. Ela pode acontecer porque houve uma inflação de demanda, ou seja, eu tenho mais gente querendo comprar, a oferta do produto se mantém igual e, consequentemente, os produtos se elevam. Pode ser também uma inflação de custos. As matérias-primas ficam mais caras, consequentemente, os produtos ficam mais caros e os preços se elevam, também gerando inflação. E existe também a inflação estrutural, que é muito comum e muito presente aqui no dia a dia do Brasil. O que é inflação estrutural? A nossa própria cultura já é inflacionária. Um exemplo, os nossos contratos todos de aluguel, em geral, têm uma previsão de reajuste pela inflação anual. Você vai renovar com o seu psicólogo, com o seu fisioterapeuta, com a escola do seu filho e você vê que todos também reajustam anualmente os seus preços. Isso existe no Brasil porque a gente de fato já teve uma inflação muito alta e nós temos uma população acostumada ao reajuste de preços de maneira anual. Isso é estrutural pra gente. E acredite, existem países em que isso não é necessariamente assim. Existem países em que não existe essa cultura de aumentar os preços todo ano. E eu espero que com todos esses exemplos eu tenha te provado como que investir é uma necessidade, não é uma opção. Porque se a gente pega todo esse histórico de Brasil, como falamos do salário mínimo e do micro-ondas de quase 11 milhões, a gente consegue ver que se a gente pega o dinheiro e deixa ele parado no colchão, esse dinheiro daqui a alguns anos não vai valer mais nada. Se eu pego esse dinheiro e deixo ele parado na poupança, esse dinheiro também não vai valer muito mais daqui a alguns anos por conta do poder da inflação. Então, como eu sempre brinco, investir no Brasil é uma necessidade, não é uma opção. E nesse vídeo eu ainda quero te dar 2 dicas de como então você pode proteger os seus investimentos da inflação. A primeira dica é: invista em aplicações pós-fixadas. O que é uma aplicação pós-fixada? Quando você vai, por exemplo, selecionar suas opções de investimentos na renda fixa, você tem 3 opções em geral: as aplicações pós-fixadas, as aplicações híbridas e as aplicações pré-fixadas. Calma que eu vou explicar. As pós-fixadas, elas sempre acompanham um índice. Então, se você tem lá o roxinho, por exemplo, o banco roxinho, e você guarda o dinheiro nas caixinhas, você vê lá que o rendimento é de 100% do CDI, 104% do CDI. CDI é uma taxa muito comumente utilizada nos investimentos. E um investimento que rende 100% do CDI, quer dizer que se o CDI for 10, aquele investimento vai render 10. Se o CDI for 1.000, aquele investimento vai render 1.000. Ou seja, ele acompanha o CDI. Como eu não sei previamente quanto o CDI vai ser, a gente diz que ele é pós-fixado, em contraste àquele investimento pré-fixado. O que é o pré-fixado? É quando eu vou aplicar e eu sei que, por exemplo, nos próximos 3 anos, aquele investimento vai me pagar 14% ao ano. Então não importa o que aconteça com o CDI, com os juros no Brasil, com a inflação, eu sei que eu vou ganhar 14%. Isso é o pré-fixado. O híbrido, obviamente, é aquele que combina um elemento pós com um elemento pré. Um exemplo mais comum é o Tesouro IPCA.
em que você vai entrar no site do Tesouro e vai aparecer uma opção, por exemplo, de IPCA mais 6% ao ano. O que isso quer dizer? Que você vai ganhar, o seu rendimento vai ser a inflação, que é o IPCA, mais 6% ao ano. E como eu estava falando, para você se proteger da inflação, o mais correto é você fazer aplicações pós-fixadas e as híbridas. Ah, Vinícius, quer dizer que eu não posso fazer pré-fixado? Claro que não. Em muitos momentos de mercado, os pré-fixados vão ser uma excelente opção, mas são investimentos que você certamente deve fazer com cuidado, especialmente se eles forem investimentos mais longos, de 5, 7, 9, 10 anos. Eu, de fato, não recomendaria que vocês fizessem uma aplicação pré-fixada de mais de 5 anos sem falar com um profissional, com um assessor de investimentos, por exemplo. Mas isso não quer dizer que são investimentos ruins, quer dizer que eles exigem um cuidado um pouquinho maior do investidor. E qual é a nossa segunda opção para a gente se proteger da inflação? A nossa segunda opção para se proteger da inflação em reais é não investir em reais, investir em dólares. E hoje, de fato, o investidor tem tido cada vez mais opções para fazer o seu investimento internacional. Existem opções em que você investe o dinheiro no Brasil, mas em dólares. Existem opções que você, de fato, investe diretamente nos Estados Unidos, num país que tem uma moeda historicamente muito mais forte que o real e também com uma inflação muito menor histórica. Nesse vídeo, eu não vou entrar em detalhes de como você pode fazer isso. A gente certamente vai ter vídeos aqui no canal explicando como investir no exterior, mas já fica aqui como uma dica, como as duas saídas possíveis para você proteger os seus investimentos da terrível inflação. Bem, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá um joinha para que esse vídeo chegue para mais e mais pessoas. Foi um prazer estar aqui com você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!